Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia! Queridos alunos do curso de Introdução à Teologia, vamos dar continuidade ao nosso itinerário formativo. Hoje nós vamos abordar o assunto linguagem teológica, que equivale ao 7º capítulo da nossa apostila, do nosso curso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiamos tudo a Ti, ó Santa Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar início então a essa primeira hora da nossa aula sobre linguagem teológica. Então, quando nós lemos os principais livros sobre introdução à teologia, nós notamos que muitos deles passam à margem do assunto linguagem teológica, que é uma pena, porque é um tema fundamental que deve ser abordado logo na introdução à teologia. Se você está estudando uma ciência, você precisa entender o tipo de linguagem que ela adota e, evidentemente, isso vai te acompanhar ao longo de todo o teu itinerário científico. Quando a gente fala de linguagem, nós podemos abordar esse assunto a partir de vários prismas, mas nós vamos fazê-lo de um modo mais simples, a partir da tradição clássica, que distingue em 3 tipos a linguagem, vamos dizer, humana. Se fala de uma linguagem unívoca quando se tem a pretensão de ser capaz de dizer, através de conceitos, de palavras, usando formulações sintáticas, gramaticais, algo da realidade de um modo direto, de um modo imediato, de um modo, vamos dizer assim, que corresponda àquilo que realmente há na realidade. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu digo, por exemplo, a Terra, o planeta Terra, gira em torno do Sol. Então, através dessa afirmação, eu tento dizer uma realidade científica, ou seja, o planeta Terra realmente se move em torno do Sol. Interessante a gente notar, porém, que é muito difícil você ser capaz de dizer com uma precisão total aquilo que a realidade é com a nossa linguagem. Por mais que exista esse desejo de uma linguagem unívoca, o desejo de poder dizer com a linguagem humana, descrever com a linguagem humana de um modo perfeito aquela realidade a qual a gente se refere, por exemplo, o planeta Terra girar em torno do Sol. E quando eu digo gira em torno do Sol, você pode pensar num círculo, né? Mas a gente sabe que não é exatamente esse o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. O movimento, a figura geométrica que melhor se encaixa, que descreve melhor esse movimento, mesmo que ainda não seja perfeita, é uma elipse. E uma elipse, ela é caracterizada por ter 2 focos. Ao contrário de um círculo que tem um centro só, a elipse tem 2 centros, por assim dizer. E cada ponto, a distância, a órbita elíptica, ela tem uma característica matemática, é que a distância
de qualquer ponto dessa órbita para os dois focos, essa soma dessa distância é sempre constante, certo? Então, vamos dar continuidade, né? Então, quer dizer, quando eu digo a Terra gira em torno do Sol, eu tento dizer com essa linguagem, tento descrever a realidade. Mas vocês entendem que o modo com o qual descrevo é muito simplório e eu não consigo descrever todos os detalhes, né? Eu poderia melhorar minha linguagem, por exemplo, dizendo a Terra ela gravita em torno do Sol, realizando o movimento aproximadamente elíptico. Quando eu digo dessa forma, eu estou falando da lei da gravidade, explicando a causa desse movimento, e estou dizendo de um modo muito mais preciso qual é o tipo do movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Ou seja, eu consegui dizer com muito mais propriedade, ou melhor, descrever com muito mais propriedade a realidade. Então, nós estamos aqui falando daquilo que nós entendemos como linguagem unívoca. Uma linguagem capaz de expressar de um modo relativamente claro a realidade a qual ela se refere. Tenta descrevê-la, né? Tenta dizê-la de um modo, vamos dizer, aproximativo, na verdade, né? Ou cada vez mais próximo daquela realidade. É muito difícil a gente chegar a uma linguagem perfeitamente unívoca. Esse é o sonho da matemática. Então, a nível matemático, né, se busca essa linguagem que seja o mais perfeita possível, né? O mais exata possível, né? Mas com todos os limites. Por exemplo, mesmo na matemática, o que é um π? Aí você vai me dizer, o π é um número que é 3,14, 15, 9, etc. Só que a gente sabe que esse π não tem fim. Você pode continuar dizendo o número, você nunca vai chegar ao final dele. Então, se você escrever um livro inteiro e colocar nesse livro 200 mil... tentar dizer o π com 200 mil números, você vai chegar bem perto do que é o π. Mas você não vai descrever perfeitamente o que é o π exatamente. Porque vai faltar alguma coisa. Se você escrever mais um capítulo, você consegue escrever mais e mesmo assim não diz tudo sobre o π, né? Então, quer dizer, a linguagem unívoca, ela teria esse desejo, né, de ser capaz de dizer com precisão, ou pelo menos com uma aproximação, aquilo que a realidade é. Tá certo? Evidentemente, aqui a gente se aproxima de uma ideia, que é a ideia do realismo, né? Ou seja, o realismo teológico é parte dessa noção de que, por um lado, nós somos inteligentes, nós somos capazes de colher a verdade que existe na realidade, e, por outro, nós somos capazes de elaborar uma linguagem que diga aquilo que nós colhemos da realidade, né? E tentar, dessa forma, dizer a realidade com uma linguagem que tem seus limites, mas que também tem o seu grau de precisão, o seu grau de descrição, né? Então é o sonho, vamos dizer, do realista ser capaz de chegar a um discurso que seja o máximo unívoco possível. Porém, quando a gente fala de teologia, a gente se depara com um problema. A realidade que nos cerca, que pode ser, por exemplo, estudada pelas ciências, ela é uma realidade imanente. E quando a gente vai fazer um discurso sobre Deus,
que está num outro patamar ontológico, que é transcendente, aí a gente se depara com o limite da nossa linguagem. Então a nossa linguagem, ela não é capaz de dizer com toda a precisão, com toda a exatidão, vamos dizer assim, o mistério do Deus que se revela, né? Por quê? Porque o nosso conhecimento, aqui voltando para essa concepção realista, o nosso conhecimento humano é um conhecimento mediado pelos sentidos. Nós conhecemos as realidades que nos cercam através dos nossos sentidos, que nos permitem perceber estas realidades. A luz do sol, o sabor salgado da água, o sabor doce, né, do açúcar, o maior índice de claridade ou o menor índice de claridade e assim por diante. Ou seja, nós conhecemos as realidades através dos nossos sentidos, né? Pela mediação dos nossos sentidos. E quando a gente fala de Deus, né, que é um ser supremo, espiritual, eterno, imortal, então eu não tenho acesso a esse Deus, a essência divina, né? Por meio dos meus sentidos. E é por isso que eu não posso, né, conhecê-lo aqui nesta vida. Eu não conheço a essência de Deus. Eu sei dizer alguns atributos da essência divina, mas eu não posso dizer que eu conheço a essência divina aqui na Terra. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o conhecimento da essência divina nós vamos ter, mas depois que morrermos, quando estivermos participando por Cristo Jesus da visão beatífica. Então nós vamos contemplar Deus como Ele é, certo? Mas aqui nós conhecemos Deus por meio da fé. Nós já conversamos sobre isso, usamos até aquela imagem da cortina prateada para falar desse conhecimento, vamos dizer, nebuloso que nós temos acerca de Deus, que é um conhecimento real, verdadeiro, que nos é dado por graça de Deus, que orienta toda a nossa existência, que é objeto da nossa fé, porém, que é um conhecimento ainda imperfeito diante daquilo que nos é prometido, que nos é reservado para a etapa da nossa existência pós-morte, né? A vida bem-aventurada no céu. Então, no que se concerne à teologia, a linguagem unívoca, ela não é a linguagem própria da teologia, porque Deus se encontra num patamar ontológico acima do nosso, acima da realidade imanente do mundo material ao qual temos acesso por meio dos sentidos, que podemos conhecer, por assim dizer, diretamente. Mas a gente, então, o nosso discurso sobre Deus é sempre muito delicado, né? A gente falar sobre Deus, por exemplo, a gente normalmente tende a projetar em Deus certas características humanas. É aquilo que nós chamamos de caráter antropomórfico de Deus, né? É claro que eu estou falando aqui de modo geral, daqui a pouco eu falo da encarnação do Verbo. Ou seja, tipo, Deus está vendo, Deus sofre com os nossos pecados. Então, Deus sofre, atribuir o sofrimento a Deus é um pouco complicado do ponto de vista filosófico, como nós já falamos sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que Deus é indiferente com aquilo que acontece com a gente. Então, muitas vezes a gente usa essa linguagem humana e a gente trata Deus como se Deus fosse um senhor de barba branca que sofre como eu sofro, como meu pai sofre, como meu avô sofre também, diante das injustiças que acontecem no mundo, né?
Então eu digo que Deus sofre, que Deus vê tudo o que acontece, como se Deus tivesse olhos, né? E tivesse olhando assim lá do céu com binóculos dele. A gente sabe que Deus sabe tudo o que acontece, porque ele é onisciente. Então não precisamos pensar em olhos materiais para Deus, um olhar físico para Deus. Mas às vezes a gente usa esse tipo de recurso para ter uma imagem de Deus mais próxima de nós, para termos mais afeto por Deus, para tentarmos compreender um pouco mais o mistério de Deus, certo? Então a gente muitas vezes usa essas imagens, a própria Sagrada Escritura às vezes usa, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Como se ele tivesse errado e no determinado momento ele se arrepende, se ele pudesse ele faria de outro modo. Então é uma linguagem antropomórfica. A gente tende a atribuir a Deus aquela experiência humana, ou seja, nós nos arrependeríamos diante dessa situação. Então a gente diz que Deus deve ter se arrependido, mas a gente sabe que não é exatamente isso. Concluindo o nosso discurso sobre a linguagem unívoca, gostaria de recordar um pensamento de Karl Barth, teólogo protestante, que se retoma uma expressão de Kierkegaard, filósofo de matriz protestante, como vocês conhecem, como vocês sabem. Ele vai justamente colocar em relevo essa infinita diferença qualitativa que existe entre Deus e o homem. E vai apresentá-la como sendo um abismo intransponível, um desnivelamento infinito entre o Criador e a criatura, entre o Salvador e aqueles que são salvos. Então, esse pensamento do Karl Barth, apesar de ser um autor mais recente, protestante, ele se enquadra bem na tradição cristã clássica, né? Que vê justamente esse abismo ontológico entre o Criador e as criaturas, e por isso não se pode falar de uma linguagem unívoca no discurso sobre Deus, no discurso sobre o Deus que se revela, certo? Um axioma medieval também vai na mesma linha, quando os medievais diziam em latim: Deus non facit numerum cum creaturis. Deus não faz número com as criaturas. Não faz número com as criaturas quer dizer que ele não fica no mesmo conjunto das criaturas. Mas Deus está fora do conjunto das criaturas, Deus está acima desse conjunto das criaturas. Ele não é mais um dentre tantas realidades que fazem parte do mundo. Deus é o Criador do mundo, tá certo? Então, para a gente entender que a teologia nunca teve a pretensão de ter, vamos dizer, uma linguagem de caráter, de matriz unívoca. É claro que em alguns momentos do discurso teológico, a teologia algumas formulações podem tender a uma univocidade. Mas, como nós vamos ver, normalmente a linguagem mais adequada para descrever a teologia é a linguagem analógica. A linguagem de tipo equívoca, ela se apresenta para nós como um segundo tipo de possibilidade, né? Lendo aqui na nossa apostila, quando se predica de realidades totalmente diferentes entre si, segundo o mesmo sentido. Quando se atribui o mesmo nome a duas realidades essencialmente diferentes, como quando damos o nome de animais
às constelações e aos seres vivos terrestres. Por exemplo, peixes. E aí eu descrevo uma constelação e descrevo, vamos dizer, um certo filão de criaturas, de seres vivos que existem na Terra, de animais que existem na Terra, né? Nos rios, nos mares, nos lagos e assim por diante. Então, eu estou usando a mesma palavra, descrevendo estrelas, descrevendo animais. E se você pensar bem, né, essa ideia dos peixes, ela vai ter também um significado simbólico dentro do cristianismo, né? O peixe vai se tornar uma imagem da vida cristã, por causa da origem dos apóstolos, que eram pescadores, se tornam pescadores de homens, e por causa do título Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, né? Que é ictus, é um acróstico, ou seja, ictus é a palavra peixe em latim, e essa palavra acabou sendo também usada simbolicamente para se referir a Jesus Cristo como Filho de Deus vivo, né? Mas, voltando aqui para o nosso discurso sobre a linguagem equívoca, a gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, a palavra manga. A palavra manga pode significar uma fruta, pode significar uma parte de uma camisa, a manga da camisa, a manga longa, a manga curta. A palavra manga, em alguns lugares do Brasil, pode significar também um verbo, mangar. Fulana manga ou mangou de você. Ele manga de todo mundo, né? Ele, para quem não conhece esse verbo, significa caçoar, fazer hora, brincar, né? Com uma certa realidade, né? De um modo irônico, né? Então, quer dizer, uma mesma palavra. Manga também, em alguns lugares, pode designar aquela parte de vidro dos castiçais, a manga do castiçal. Então, é por causa do formato do vidro, então se atribui também o termo manga, a manga de cristal do castiçal, ou a manga de vidro daquele candelabro, certo? A mesma palavra, então, pode designar várias coisas ao mesmo tempo. E justamente isso causa uma certa apreensão na hora de fazer um discurso. Porque uma mesma palavra, uma palavra pode ter, como nós sabemos, 4, 5 significados. E às vezes a gente não conhece todos os significados. A gente está lendo um texto, encontra uma palavra e naquele texto a gente não consegue identificar o significado daquela palavra. Então a gente tem que usar um dicionário para tentar decodificar aquela palavra. Naquele texto, aquela palavra está sendo usada com qual significado. Então uma palavra pode ter vários significados, e várias palavras podem ao mesmo tempo dizer a mesma coisa. Então, se você pensar, vamos pensar aqui numa realidade próxima da nossa, né? Macaxeira. Alguns lugares a gente chama de macaxeira, outros lugares se chama de mandioca, outros lugares se chama de aipim. Então ou então tangerina. Aí você tem no sul do Brasil bergamota, né? Em outros lugares mexerica. Então, para uma mesma fruta como tangerina, você tem 3, 4 palavras em língua portuguesa que querem dizer a mesma coisa. Bom, agora tentando voltar para a teologia, se a linguagem unívoca ela não é, vamos dizer,
não dá para a gente dizer que o discurso teológico é perfeitamente unívoco por causa do desnível ontológico que existe entre Deus, o Deus que se revela, e nós. Também nós não podemos cair no perigo de um certo pessimismo e acharmos que então o discurso teológico é equívoco. Porque se não é unívoco, é equívoco, ou seja, nós não vamos conseguir dizer com clareza nunca as coisas e vai ter sempre confusão nos nossos discursos, né? Porque esses exemplos que eu estou dando justamente mostram a complexidade do discurso humano. E a beleza do discurso humano é esse, né? Que é uma arte também fazê-lo e interpretar. O discurso também é uma arte, né? Por isso, o fato de que algumas palavras têm vários significados e muitas palavras queiram dizer a mesma coisa, muitas vezes, isso causa muitas vezes uma certa confusão no discurso. Nem sempre a gente consegue dizer com clareza e o nosso discurso fica aberto a ambiguidades. Ou seja, uma linguagem que às vezes tem dois significados ou até três, dependendo do contexto, né? Você pode dizer uma frase ser aplaudido em um contexto e a mesma frase que você vai dizer em outro, o pessoal se entender de outra forma, você pode ser vaiado, né? Então existe esse risco do discurso, que é o risco de um discurso equívoco que gere confusão, que não consiga dizer com clareza aquela realidade que a gente está desejando descrever através do nosso discurso, né? E aqui eu cito um parágrafo, né, da obra do Clodovis Boff, Teoria do Método Teológico. Ora, para os mistérios da fé enquanto tais, as palavras não são puramente equívocas. A linguagem religiosa não é meramente exterior e arbitrária em relação aos mistérios. Quando dizemos que Deus é Criador e Senhor, essas palavras apontam para uma verdade. Elas dizem algo de objetivo sobre Deus. Certamente dizem pouco, mas algo de essencial elas dizem. Ou seja, quando eu digo que Deus é Criador, eu não estou com isso querendo explicar todo o processo divino da criação. Mas eu estou dizendo que todas as realidades que não são Deus provêm de Deus e que Deus as criou do nada, né, num ato que demonstra a sua onipotência, certo? Mas entendam, a própria ideia de criador, dependendo de como eu disser isso, aonde eu disser, as pessoas vão dizer o Bill Gates é criador da Apple, ou perdão, o Steve Jobs, né, é criador da Apple, o Bill Gates é o criador da Microsoft. Então eu posso colocar no mesmo patamar Deus e a criação, Bill Gates e a Microsoft, Steve Jobs e a Apple. É claro que não se trata da mesma coisa, mas a gente pode fazer um discurso que na linguagem humana parece muito. Steve Jobs criou a Apple do nada. É claro que ele não criou do nada. Mas entendam, muitas vezes na nossa linguagem humana a gente usa expressões como essa. O Bill Gates inventou o Windows do nada, né? Foi a maior criação da história. Então, às vezes, alguns discursos humanos que a gente faz, que são, de certa forma, nesse caso, hiperbólicos, exagerados, eles vão se aproximar um pouco de um discurso de caráter metafísico-teológico. Como Deus criou do nada todas as coisas que existem, certo? Ou fulano é o
é o criador da caneta Bic, o criador da caneta esferográfica. Não é um criador, ele provavelmente ele é um inventor, seria o termo mais correto. Mas na língua portuguesa se pode usar o termo criador no sentido de inventor, certo? E enquanto na língua hebraica, por exemplo, isso seria impensável. Na língua hebraica religiosa, o verbo criar, bará, era um verbo que só admitia como sujeito Deus. Só Deus pode criar. Então não se usava esse verbo bará com nenhum outro sujeito. Nenhuma pessoa criava nada. Só Deus que cria. Mas na nossa linguagem humana, ocidental, neolatina, na nossa língua portuguesa neolatina, a gente muitas vezes faz discursos dessa natureza. Tá bom? Então estou tentando ser bem simples aqui para que vocês entendam. Um erro muito associado ao equivocismo, né? Ao discurso equívoco, já que a gente deu o exemplo das projeções antropomórficas, né? De discursos antropomórficos sobre Deus quando falou da linguagem unívoca, seria o agnosticismo. O agnosticismo ele é um erro muito comum ligado justamente ao limite da linguagem humana, a esse caráter equívoco da linguagem humana. Os agnósticos não acreditam no poder que tem a linguagem de dizer algo de objetivo, de verdadeiro em relação a Deus e seus mistérios. Para eles, Deus é o totalmente outro, está absolutamente fora do nosso horizonte ontológico e por isso fora do nosso horizonte de compreensão e de linguagem. Então os agnósticos estariam até dispostos a conceder que é de fato impossível não falar de Deus. Mas acrescentam, falar sim, a gente pode falar de Deus, mas a gente não pode dizer tanto sobre Deus porque Deus está acima do nosso horizonte ontológico, do nosso horizonte de compreensão e por isso também do nosso horizonte de, vamos dizer, de linguagem também, né? Então a gente fala de Deus, mas a gente não pode dizer muito sobre Deus. Nosso discurso teológico é muito pobre sobre Deus. Não vou entrar aqui muito no tema, mas o cardeal Ratzinger tem um belo livro que foi traduzido para a língua portuguesa recentemente e que eu queria destacar, que é Contemplar Cristo, Contemplar Cristo crucificado. Já vou dar aqui da editora Quadrante esse livro, e é um livro excepcional no qual ele vai tratar do tema do agnosticismo e vai justamente mostrar, o título na verdade é Olhar para Cristo, Exercícios de Fé, Esperança e Caridade, e ele vai tratar do tema do agnosticismo, dizendo que o agnóstico ele acaba sendo uma espécie de covarde, porque às vezes ele se esconde por detrás desse discurso equívoco para evitar a questão Deus. Como se a questão Deus não fosse essencial para o homem. Porque entendam, se Deus existe, então tudo muda. Se Deus não existe, então toda a realidade ela deixa de ser o que a gente imagina do ponto de vista teológico. Então é uma pergunta muito importante essa, que orienta toda a existência do homem. O homem pode até responder a esta pergunta dizendo, estudei a questão e acho que Deus não existe. Mas é uma espécie de covardia intelectual não querer enfrentar essa questão, deixá-la de lado, como se eu não fosse capaz de adentrar no âmbito da questão. Então o Ratzinger vai dizer, é importante que o homem se coloque a questão, é importante que o homem
busque a resposta para esta questão. O homem tem que, com muita seriedade, acolher essa interrogação e buscar uma resposta para ela. Porque a resposta a esta pergunta é essencial para a vida do homem. Vou ler aqui um parágrafo na página 21. A pessoa madura dos tempos de hoje não seria mais adequado deixar de julgar essas matérias e esperar o momento em que a ciência puder dar respostas definitivas também a essas questões? E está se falando acerca de Deus, da existência de Deus. A atitude expressa nessa pergunta, sem dúvida, corresponde à consciência média do acadêmico de hoje. A honestidade do pensamento e a humildade diante do desconhecido parecem recomendar o agnosticismo, ao passo que o ateísmo já sabe demais e claramente carrega em si certo elemento dogmático. Então, muitas vezes o agnóstico é aquele cara que diz assim, olha, eu não sou ateu, porque o ateu estuda muito essa questão, o ateu é muito dogmático. Eu só sou humilde, eu vejo que Deus é uma coisa muito grande, é um discurso muito grande, muito acima de nós. E a gente não tem condições de fazer esse discurso e a gente tem que se ater ao mundo criado aqui e vamos ficar por aqui e buscar conhecer o que a gente pode dessa realidade que está ao alcance dos nossos sentidos, né? Da nossa inteligência natural. E muitas vezes, então, o agnóstico, ele parece uma pessoa até humilde, de bom senso, que parece estar de acordo com aquilo que a realidade parece demonstrar, né? Mas o Ratzinger, ele levanta a seguinte questão, né? Mas como é que eu vou deixar de lado essa questão tão importante sobre Deus? De todo modo, na página 23 estou lendo, a luz da solução agnóstica parece não resistir a um exame mais minucioso. Como teoria pura, o agnosticismo parece brilhante. No entanto, em essência, ele é mais do que mera teoria. O que está em jogo é a prática da vida. E onde quer que se tente praticá-lo, nessa sua dimensão real, o agnosticismo se esvai como uma bolha de sabão. Ele se dissolve porque não consegue fugir da escolha que justamente tenta evitar. Para o homem, não há neutralidade possível diante da pergunta sobre Deus. Ele só pode dizer sim ou não, com todas as consequências que isso traz, até mesmo para as coisas mais ínfimas da vida. Então, muitas vezes o agnóstico, que diz não ser capaz de responder a questão acerca de Deus, mas no fundo ele vai viver de um certo modo. E a vida dele, muitas vezes, é uma vida de alguém que vive como se Deus não existisse. Mas espera aí, se eu não tenho a resposta, por que eu vou viver como se Deus não existisse? E se Deus existir, muda tudo. Eu posso estar colocando em jogo a minha própria salvação. Entra aqui um problema que tinha sido levantado já por Pascal, né? Pascal, conversando com um intelectual, um filósofo, ele faz a seguinte colocação: se Deus não existe, então, se eu apostar que Deus não existe, nós vamos terminar a nossa vida e vamos acabar. Nossa existência vai acabar, vamos desaparecer, não tem recompensa e nem tem castigo depois, vamos dizer assim, se Deus não existe. Mas e se Deus existe? Se Deus existir, então você que vive como se Deus não existisse,
Então você vai morrer, vai descobrir que Deus existe e vai viver a eternidade castigada. E eu vou viver uma eternidade bem-aventurada. Então, você vai correr esse risco? Diante de uma possibilidade, vamos dizer, de 50% de que Deus exista, você vai cair no vazio ou no castigo eterno? Ou você prefere apostar na possibilidade, que é 50%, de que Deus exista e você vive, digamos, à luz daquilo que Deus ensinou, para que, quando você morrer, você possa ter a bem-aventurança eterna? Então ele desafia o outro, mostrando como, pela própria lógica, seria muito melhor o homem viver como se Deus existisse, porque se Deus não existe, então não tem nada depois, mas se Deus existir, então tem duas possibilidades, e aí é melhor você optar pela eternidade bem-aventurada. Então vale a pena investir a nossa vida aqui na Terra, nos preparando para esse encontro com Deus, porque não vai ter volta depois que a gente se encontrar com Ele. Se a gente não estiver à altura do julgamento, nós vamos viver uma vida de castigo, vamos dizer, de danação eterna. Então Pascal ele já levantava essa questão, né? Na sua obra Os Pensamentos, 451.4, né? E na página 23 do livro existe uma menção a essa ideia de Pascal. Concluindo aqui nosso discurso sobre a linguagem equívoca, vem recordado por Clodovis Boff o exemplo do Rabi Moisés Maimônides, um autor judeu que morreu por volta do ano 1209. Esse teólogo judeu medieval representa uma das mais altas expressões do agnosticismo teológico, com o qual Santo Tomás houve por bem se medir. Em sua obra célebre, O Guia dos Extraviados, afirma que nada se pode conhecer de verdadeiro sobre a essência de Deus. Os atributos que se predicam de Deus nada diriam de sua natureza. Por exemplo, o atributo sábio. Esse atributo sábio ele falaria ou da ação divina, Deus que gera sabedoria no homem, o dom da sabedoria que Deus dá ao homem, ou seria a negação de uma imperfeição. Na verdade, eu estaria dizendo que Deus não é um ser não sábio. Então, quando eu digo que Deus é sábio, eu estou dizendo que ele não é um ignorante, ele não é um não sábio. Ele está... Agora, o que é exatamente a sabedoria divina? Esse seria o problema. Ou seria uma simples metáfora. O agir de Deus, ele age na vida, na história, como um sábio. Agora, o que é esse Deus sábio exatamente? A gente não sabe porque a gente não conhece, a gente nunca esteve com ele lá na eternidade, nunca contemplou a essência divina e a gente então não conhece essa sabedoria divina. Daí que para Maimônides a teologia frente ao único, ao Deus único, só pode acabar no silêncio da adoração. Cito: glória àquele que tão excelso está, que quando as inteligências lhe contemplam a essência, muda-se-lhes em ignorância a ciência. Então aqueles que contemplam a essência de Deus passam a ser ignorantes, porque digamos que todo o conhecimento que eles tinham, na verdade, era imperfeito, era impreciso, e ele se vê então realmente como ele verdadeiramente estava antes. Na verdade, ele era um ignorante antes, e contemplar a essência divina, por exemplo, no céu, revelaria o quanto nós vivemos como ignorantes aqui na Terra, certo? E agora nós temos então o problema, né?
se nós não podemos fazer um discurso unívoco sobre Deus, e se a nossa linguagem humana é tão marcada pelo limite da equivocidade, então como é que é o nosso discurso teológico? E aí a gente entra no que a gente chama de linguagem analógica, que é o ponto mais importante aqui do nosso capítulo. Então, a linguagem analógica, efetivamente, para falar de Deus, se podem empregar termos de nossa linguagem humana, indicando, por uma parte, o que no mistério bate, entre aspas, com o seu sentido, e, por outra parte, o que não bate. É isso precisamente o que faz a linguagem analógica. A analogia é, com efeito, uma espécie de semelhança. Mas não é mera semelhança, como a do filho com o pai. Essa é uma semelhança unívoca. A semelhança analógica é uma semelhança unida a uma dessemelhança, que é sempre maior. Trata-se, pois, de uma dessemelhança semelhante. Na analogia se vê mais o diferente que o semelhante, como, por exemplo, a vida na planta e no homem. Então, a gente chega à ideia de analogia. É um tipo de discurso que reconhece que Deus está em um outro patamar, ou seja, o discurso não pode ser unívoco, reconhece os limites da linguagem, tem uma equivocidade, mas reconhece que é possível fazer um discurso sobre Deus. Por quê? Porque a realidade que existe, que nós tocamos, que nós conhecemos, ela, de certa forma, ela traz as digitais de Deus, ela tem um jeito divino de ser. Deus criou todas as coisas e tudo participa do ser divino. Então eu posso fazer, apesar de termos dois patamares de ser, o ser criado e o ser incriado, o ser divino, eu posso fazer um discurso comparando as realidades do mundo presente com Deus e usando as realidades do mundo presente para poder explicar, dizer o que Deus revelou de si mesmo, o que Deus nos deu a conhecer acerca dele mesmo. E bem, se você parar para pensar bem, quem fez isso de um modo excelente foi Jesus Cristo. Os profetas tinham esse grande dilema. Como falar das coisas de Deus com uma linguagem humana para os reis, para o povo. E muitas vezes eles usavam o quê? Comparações, imagens, símbolos. Usavam uma linguagem analógica, pelo querer de Deus. E Jesus Cristo, Deus que se fez homem, muitas vezes ele vai falar das coisas de Deus fazendo comparações. Por exemplo, comparando o reino de Deus com uma semente. Comparando a misericórdia divina com a história de um pai de 2 filhos. A história do filho pródigo. Revelando o amor de Deus com o seu jeito humano de agir. Visitando os doentes, visitando os pecadores, se deixando cercar por mulheres, por doentes, por estrangeiros, agindo com compaixão para com todos estes que eram, por assim dizer, vistos como se fossem espécies de marginais do mundo religioso da época, né? Então, quer dizer, o discurso analógico é o discurso que se encaixa melhor para a ciência teológica. É um discurso onde a gente vai com humildade, mas também com uma coragem
própria de quem sabe que Deus se revelou, o teólogo vai construindo um discurso, fazendo, muitas vezes, essas comparações. Nesse ponto do nosso discurso, precisamos aprofundar a ideia de analogia, que é tão importante para a teologia. Para falar e ser compreendido pelos homens, Deus utilizou uma linguagem humana e exemplos tirados do mundo visível. Podemos dizer também que o mundo criado participa do ser de Deus. O mundo recebeu o seu ser de Deus. Por isso, por exemplo, a beleza que o homem encontra no mundo pode ajudá-lo a compreender que Deus é a beleza incriada. A perfeição que que o homem encontra no mundo pode ajudá-lo a compreender que Deus é perfeito. Ou seja, olhando para o mundo criado, o homem pode subir na direção de Deus, transcender o próprio mundo e chegar a um certo entendimento acerca do próprio Deus. Fazendo uma analogia, podemos dizer que Deus é belo. O dizemos a partir da experiência que fazemos com a beleza criada no mundo e com o entendimento e os sentimentos que percebemos em nós no âmbito dessa experiência. Mas o conceito de analogia na teologia recorda que o que existe semelhante entre o mundo criado e Deus, o mundo é belo. E aí eu compreendo que o mundo vem de Deus, o mundo participa do ser de Deus. Ou seja, essa beleza vem de Deus. Mas a beleza, ela não está no mundo e em Deus do mesmo modo. Porque Deus está num patamar superior. Ou seja, Deus é muito mais do que essa beleza do mundo. Deus é a fonte dessa beleza. A beleza vem de Deus. Então eu posso dizer que Deus é a beleza incriada. Eu posso dizer que Deus é a fonte de toda a beleza. Mas o que é Deus é a beleza incriada? Eu já vi Deus? Eu posso falar dessa beleza que faz parte da essência de Deus? Eu já contemplei ela? Não. Né? Então eu ainda não conheço a beleza da essência de Deus. Se Deus quiser, depois da morte, no céu, eu vou ter a alegria de contemplar essa beleza da essência de Deus. Mas por enquanto, o que eu conheço dessa beleza é aquilo que eu intuo através da criação e aquilo que pela revelação me chega. O amor de Jesus Cristo, o mistério da cruz, que revela a beleza de um amor que perdoa, de um amor que toma o nosso lugar, de um amor que morre para nos salvar, né? Então a gente conhece a beleza de Deus por meio da criação e por meio da revelação, em dois patamares diferentes. Mas a gente não pode dizer perfeitamente o que é a beleza de Deus, porque eu não contemplei a beleza de Deus ainda. A beleza da essência de Deus. Ainda estou aqui no mundo da fé, iluminado pela fé na Lumen Fidei, mas estou esperando ainda a Lumen Gloriae, a luz da glória, para poder contemplar a essência divina. Então, a analogia, ela permite à teologia falar de Deus, mas sem o perigo de querer enquadrá-lo em conceitos e fórmulas hermeticamente fechados. A analogia está aberta à contínua transcendência divina. Deus sempre está num patamar acima. Então eu digo que Deus é bom, que Deus é santo, mas eu sempre devo lembrar que eu estou comparando com as realidades que eu toco nesse mundo, de um santo, conviver com um santo, São João Paulo II, com Santa Dulce, ou Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu experimentei a santidade
de Deus numa pessoa. Mas essa experiência que eu faço, ela é muito limitada, porque Deus é muito mais santo do que qualquer pessoa humana possa, vamos dizer, transparecer. Por mais que eu veja a santidade de Deus em alguém, Deus é mais santo do que uma pessoa pode transparecer da santidade divina. Então Deus é sempre mais do que aquilo que eu posso dizer, do que aquilo que eu posso entender, do que aquilo que eu posso acolher. Digamos, Deus é muito mais. Então no livro da sabedoria, por exemplo, se diz que através da grandeza e da beleza das criaturas se vê, teoricamente, por analogia, o Criador. Né? Se usa essas expressões theoreitai para dizer que a gente consegue ver teoricamente, né? E por analogia, como se fosse por meio de um espelho, o Criador, né? Por análogos, o Criador. Isso é muito interessante, ou seja, a verdade é que eu olho para o mundo e o mundo é como se fosse uma espécie de espelho. E esse espelho aponta para Deus, aponta para o Criador. Então, ao olhar para o mundo, eu vejo a características divinas do mundo, a perfeição, a beleza, a unidade, a bondade, a harmonia. E essas coisas apontam para Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que entre o mundo e Deus tem um abismo ontológico. Deus é muito mais do que isso. Então, tem uma semelhança? Tem. Mas tem uma dessemelhança. Esse Deus é infinitamente mais do que o mundo criado. E é por isso que na analogia a gente tem que sempre equilibrar essas duas ideias. A semelhança e a dessemelhança. E na analogia teológica, sempre compreender que a dessemelhança é muito maior do que a semelhança. Então, uso teológico da analogia. A analogia teológica compõe uma linguagem que arranca da experiência do mundo e nela apoiada aponta para o que está para além do mundo, o mistério de Deus. Francis Bacon vai escrever: a natureza se revela à inteligência como um raio direto, Deus como um raio refratado através das criaturas. O homem se manifesta a si mesmo como um raio reflexo. Então ele vai usar a imagem de raios de luz. Eu vou fazer um esquema, tentar mostrar de modo mais claro isso para vocês. Mas bem, vejam na página 46 da apostila que eu enviei para vocês, que a gente tem alguns exemplos aqui de analogia. Ou seja, por a ideia do ser. O ser relativo, o ser criado, por exemplo, você, e o ser absoluto, Deus. Então existe algo de comum a você e a Deus. Justamente você participa do ser de Deus. Porém, o teu ser tem muitas coisas diferentes de Deus. A tua corporeidade, Deus não tem corpo, os teus limites, os teus pecados, as tuas incoerências, as tuas maldades. Então tudo isso te faz diferente de Deus, né? E ao mesmo tempo Deus é infinitamente santo, é infinitamente bom, é trindade, é eterno. Então ele tem uma diferença infinita para você também. Então a gente vê justamente que a gente pode fazer um discurso analógico entre o mundo criado e Deus, entre o homem e Deus. Podemos. Por quê? Porque tem algo de comum. Ou seja, é essa parte que está pintada no meio.
essa interseção entre o ser absoluto e o ser relativo. Então essa semelhança permite um discurso analógico, mas vejam que a semelhança é pequena comparada com aquilo que tem de diferente. Se você pegar tudo que tem no ser absoluto que não coincide com o ser relativo, você vai ver que tem muito mais. E vice-versa, né? Nessa figura. Então, fica claro que a dessemelhança, nesse esquema, é maior do que a semelhança. Da mesma forma, a paternidade humana, a paternidade celeste, tem algo de comum. Ou seja, os dois são o Pai Celeste e o Pai Humano, são fonte de vida, são fonte de amor, pelo menos deveriam ser. Os pais humanos, pelo menos, deveriam ser fontes de amor. Nem sempre isso acontece, mas o natural é que seja assim. Mas tem muita diferença. O modo de dar a vida é diferente. O modo de dar amor. O modo de agir com amor. E então tem mais diferença do que semelhança, na verdade. A paternidade humana é breve não, seria melhor dizer, é um tênue reflexo da paternidade divina. A paternidade divina é muito maior, é muito mais perfeita, muito mais santa, muito mais bela do que a paternidade humana, tá certo? Mas existe algo de semelhante que nos ajuda a entender a paternidade celeste. Então, quem faz uma experiência bonita com o pai humano aqui na Terra, entende muito melhor a paternidade celeste. E aí Jesus ele usa muito essa imagem do pai para nos ajudar a entender que Deus é pai. Então ele tem que partir de uma experiência humana da ideia de paternidade, para que a gente possa entender que Deus é pai. É claro que a paternidade divina, como eu já disse, é infinitamente maior, mais perfeita, mais santa, mais bela do que a paternidade humana. Então eu posso fazer um discurso de analogia? Posso, lembrando que existe uma semelhança, sim, dessemelhante, com uma grande diferença, e que a dessemelhança é maior do que a semelhança. Então o Quarto Concílio de Latrão, 1215, vai declarar: entre o Criador e a criatura não se pode colocar uma semelhança maior do que a dessemelhança. Ou seja, o concílio declara justamente, dentro do contexto de um discurso analógico, que a dessemelhança entre Deus e a criatura é sempre maior do que a semelhança. Como eu tinha prometido, nesse esquema você percebe como Francis Bacon tente comparar os três grandes âmbitos de conhecimento do homem: o conhecimento da natureza, o conhecimento de Deus, que está, por assim dizer, um patamar acima da natureza criada, e o conhecimento de si mesmo. Então nós temos, no que concerne ao conhecimento da natureza, Francis Bacon compara a um raio de luz que se emana da própria natureza e que incide sobre o eu. Então o eu, meu eu, atento por meio dos meus sentidos, da minha razão natural, eu acolho esse raio, por assim dizer, que vem da natureza, e um raio direto, que eu posso analisar e, por assim dizer, conhecer a natureza a partir desses raios que chegam até a minha inteligência. No que concerne a Deus, vejam que eu coloquei propositalmente Deus com uma cor diferente, mostrando que Deus está num patamar acima, e a seta que sai de Deus até a natureza é uma seta mais grossa, que mostra que Deus é mais do que aquilo que a natureza consegue dizer dele. E aí Deus que criou todas as coisas, segundo Francis Bacon, pode ser conhecido por mim
através da natureza. Então, o meu conhecimento de Deus é um conhecimento, por assim dizer, mediado. Eu, conhecendo a natureza, descubro na natureza características do próprio Deus, mas vejam que a seta que sai da natureza para o homem é mais fina, ou seja, um conhecimento menor. Eu vou ter um conhecimento de Deus mediado, eu vou entender algumas coisas acerca de Deus, mas eu não vou ter o conhecimento da essência de Deus. Então, uma luz que vem de Deus e que, por assim dizer, incide sobre a natureza, e da natureza chega a mim, ao eu. Certo? Então é o que ele quer dizer quando ele usa essa expressão. Quando ele usa a expressão como um raio refratado que chega a nós através das criaturas. E aí ele fala também de um autoconhecimento. Eu posso conhecer também a minha própria pessoa, meu modo de agir, meu modo de me relacionar com os outros, através da autorreflexão. Então ele compara com um raio reflexo que me permite conhecer a mim mesmo. Vejamos esses dois exemplos que nós abordamos na nossa explicação em áudio. Entre Deus e a criatura, nós podemos fazer um discurso analógico. Existe uma semelhança, uma dessemelhança. Por exemplo, no que concerne ao ser, ou no que concerne à ideia de paternidade, podemos também comparar o homem a Deus. No que concerne ao ser, a criatura ela tem um ser relativo, enquanto Deus tem um ser absoluto. Mas existe uma semelhança. O ser. A criatura participa do ser de Deus. E na zona de interseção, onde você vê que está manchado, né? Estou apontando aqui para você. Nessa zona de interseção, então você justamente vê a semelhança. Enquanto de um lado você percebe a dessemelhança de Deus em relação à criatura, e a dessemelhança entre a criatura em relação a Deus, ser absoluto Deus, ser relativo à criatura. Da mesma forma, entre Deus e a criatura, podemos fazer um discurso analógico quanto à paternidade, pensando aqui na humanidade. Existe uma semelhança entre a paternidade humana e a celeste. Semelhança, está indicada com a seta. Mas existe uma grande dessemelhança, que é muito maior, entre a paternidade celeste e a paternidade humana. Isso é importante, porque muita gente hoje tem experiência difícil, ou tem experiências difíceis com a paternidade humana, e às vezes acaba tendo dificuldades com a paternidade divina. E no nosso discurso teológico a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que, se é verdade que existe uma semelhança, se a nossa experiência com a paternidade humana ela não foi boa, eu tenho que me recordar que a dessemelhança é muito maior do que a semelhança, tá bom? Então essa semelhança, ela é o que nos permite fazer um discurso analógico, porque existe uma semelhança, eu posso fazer uma analogia, mas a dessemelhança é sempre maior do que a semelhança. A semelhança, ela fundamenta a analogia, mas a dessemelhança da analogia é maior do que o elemento de semelhança, tá certo? Então, como a gente viu no Concílio de Lyon, foi dito isso com muita clareza, repito aqui, entre o Criador e a criatura não se pode colocar uma semelhança maior do que a dessemelhança. Você pode ler isso no Denzinger, número 806.
A analogia se exprime sob três formas, ou melhor, podemos falar de três vias. Existe a via da afirmação ou positiva, a via da remoção ou negativa e a via da eminência. São vias não exclusivas, porque elas podem se combinar no mesmo discurso. Ou seja, num discurso teológico, a gente pode ter uma prevalência, por exemplo, da via da eminência ou da via da remoção ou da via da afirmação. No discurso ocidental, eu recordo aquilo que nós já dissemos para vocês, nós temos uma tendência normalmente mais positiva, mais nós poderíamos assim chamar de catafática. Enquanto num discurso teológico oriental, nós temos uma tendência mais negativa ou mais apofática, né? Como nós já explicamos no passado para vocês. Então, numa teologia oriental, é normal que nesse discurso de tipo analógico, muitas vezes prevaleça a via da remoção ou negativa, por causa do caráter apofático da teologia oriental. Enquanto num discurso mais ocidental, mais marcado por uma busca dos limites da razão, né? A gente tenta ir até o extremo, a extremidade da razão, por assim dizer, iluminada sempre pela fé, pela graça de Deus, muitas vezes prevalece essa via da afirmação, ou via positiva, por causa do caráter catafático da teologia ocidental. Bem, então vamos explicar um pouquinho cada uma dessas vias aqui. A via da afirmação, ela inclui todas as proposições que predicam algo de Deus de modo afirmativo. Atribuem-se a Deus perfeições puras, abstraídas transcendentalmente das criaturas. Ou seja, a partir da nossa experiência com as criaturas, pelo processo de abstração, eu chego a intuir o como Deus é. Eu percebo nas criaturas, vamos dizer, os rastros de Deus, as digitais de Deus, um certo jeito do ser de Deus por detrás das criaturas. Esse Deus que está por detrás de tudo, afinal tudo participa do ser dele. Então, por exemplo, eu posso fazer um discurso sobre a sabedoria de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a beleza de Deus, sobre a simplicidade de Deus, sobre o poder de Deus, né? Então esse discurso seria de tipo afirmativo, né? Seria um discurso de natureza analógica, seguindo a via da afirmação. E o que nos permite fazer tal discurso é sabermos que o mundo não é uma coisa completamente diferente. Entendam, entre Deus e o mundo não existe uma ruptura. Verdade que Deus está no outro patamar, ele é o ser incriado, mas o mundo existe graças a Deus. Então o mundo é sustentado na existência por Deus. O mundo participa do ser divino. E é justamente essa ligação que existe na visão de criação entre Deus e o mundo que me possibilita fazer um discurso seguindo a via da afirmação. Ou seja, é verdade que Deus está num outro patamar, mas esse patamar não é completamente estranho ao mundo. Por quê? Porque o mundo foi criado por Deus e o mundo resplandece a glória de Deus. O mundo deixa brilhar para o homem certos atributos divinos, tá bom? Entretanto, a gente lembra que
dizer que Deus é sabedoria, que Deus é bondade, que Deus é beleza. Nós podemos dizer isso, porque essas realidades que estão no mundo, que brilham no mundo, apontam para Deus. Porém, a gente não tem o conhecimento da essência de Deus. Então, quando eu digo que Deus é sabedoria, bondade, beleza, o que eu estou dizendo realmente? Eu estou dizendo que Deus tem muito mais do que o mundo, essas realidades, que Deus é a fonte dessas realidades que estão no mundo. Mas eu não sei o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é belo, né? Essas realidades eu não tenho como... por não conhecer a essência divina, eu não sei o quanto esses atributos estejam presentes em Deus, por assim dizer. Eu sei que estão presentes, mas não o quanto Deus seja tudo isso, entendem? Então quer dizer, Deus não é apenas muito mais sábio do que o homem mais sábio. Deus não é apenas muito mais bonito do que o lugar mais bonito que eu encontrar na face da terra ou no universo. Deus é a beleza de Deus é infinitamente superior à beleza do lugar mais bonito que tiver no universo. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a sabedoria do homem mais sábio que tiver no universo, certo? E esse infinitamente, que eu estou tentando dizer no discurso, diz que eu não sei o quanto Deus é sábio e belo, o quanto Deus seja sábio e belo, né? Muito mais do que aquilo que eu posso entender, porque a minha experiência pobre humana não me capacita a vislumbrar, digamos, esse oceano, entre aspas, aqui é uma metáfora também, né? Esse oceano de beleza, esse oceano de sabedoria que é Deus. A via da remoção já seria, né, enunciados com conteúdo negativo. Ou seja, esta via consta de enunciados com conteúdo negativo. Deus é incorpóreo, ou seja, não corpóreo. Ele é não gerado, ele é infinito, ou seja, não finito. Ele é absoluto, ou seja, ele não é relativo. Então, para Tomás de Aquino, essa é a via real do conhecimento de Deus. Eu vou descobrindo quem é Deus através da via da negação, segundo São Tomás. A via remotionis, como ele chama na Suma contra os Gentios. Deve-se usar principalmente na consideração da substância divina a via da negação, ou seja, a via da remoção. Santo Agostinho afirma: Deus se sabe melhor dessabendo. Ou seja, quanto menos eu sei de Deus, mais eu sei de Deus. É paradoxal o discurso de Santo Agostinho, mas ele é provocador, ele quer nos ajudar a entender que a gente tem que sair um pouco das nossas categorias da sabedoria humana para entrar, pela graça, numa esfera de conhecimento que muitas vezes é dificilmente conceitual. E aí ele continua, né? Se compreendes a Deus, não é Ele. Se chegaste ao fim, não é Deus. Ou seja, Deus é mais do que eu posso compreender, Deus é mais do que o fim ao qual eu tenha chegado. No seu comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, Tomás ensina: quanto mais negações se conhecem de Deus, tanto menos confuso se faz o conhecimento em nós. Ou seja, é como se eu fosse, para chegar a Deus, eu fosse cortando tudo que não é Deus. Então, por exemplo, eu tenho num quarto uma biblioteca com 500 livros. E aí eu quero reduzir cada vez mais para poder, digamos, dizer aqui, nesses livros eu encontro um pouco do que Deus é. Aí eu vou tirando os livros
Vou tirando livros de matemática, livros de física, livros disso, livro daquilo outro, e dos 500 livros sobram 2, sobra a Bíblia e o Catecismo. Então todas essas remoções que eu fiz, tirando todos os livros, eu fui cortando esses outros livros, e até que no final cheguei a 2 livros. Ou seja, eu estou, entre aspas, dizendo que eu posso conhecer a Deus lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, dando exemplo para vocês. Então, quer dizer, eu preciso remover o máximo possível de realidades, dizendo justamente: Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é um animal, Deus não é um corpo, Deus não é uma realidade que passa, Deus não é uma realidade que sofre, Deus não é imperfeito. E no final vai ficar um certo núcleo de verdades que vão me ajudar a entender quem é Deus, ou o que é a substância divina, certo? Então essa via da remoção, através das negações, eu vou chegando ao que Deus, mais próximo daquilo que Deus é. Eu vou dar um exemplo para vocês depois num pequeno vídeo sobre isso. Existe também a via da eminência. A via da eminência é constituída de afirmações relativas aos mistérios, enquanto levadas ao grau supremo. Por exemplo, Deus é boníssimo, Deus é a sabedoria por excelência, Cristo é o Senhor dos senhores. A via da eminência, ela deve ser entendida depois da via da negação. Ela não é apenas uma via superlativa, mas ela não é apenas, ela é uma via que aponta como se fosse uma espécie de salto para o infinito, né? Ela aponta para aquilo que existe da transcendência divina. Essa elevação não acontece pela via do aumento, mas pela via do salto ao infinito, o qual define justamente a via da eminência, né? Ela, no fundo, ela não nos diz nada de circunscrito em Deus, mas ela abre o nosso discurso, o nosso olhar para a qualidade divina que leva para o infinito. Nesse sentido, ela é corretiva, ela corrige toda a afirmação, elevando esta ao nível da transcendência. Tal elevação não acontece, como nós dissemos, pela via do aumento, mas pela via do salto ao infinito. São Bernardo afirmava: por mais alto que o pensamento avance, Deus está para além disso, né? Então, para que a gente entenda, a via da iminência, ela acaba sendo herdeira das outras duas. Por um lado, ela quer dizer algo acerca de Deus, ela tem uma pretensão afirmativa acerca de Deus, né? Então essa é a ligação dela com a via da afirmação. Por outra, ela sabe que Deus está muito acima dessas nossas realidades, né? Ou seja, infinitamente acima dessas nossas realidades. Ou seja, ela tem consciência da via da remoção, ou da via negativa. E aí ela justamente propõe que a gente pegue os atributos divinos e não só diga que Deus é sabedoria apenas, ou que Deus é apenas bondade, mas que a gente leve isso ao máximo, leve isso como se fosse uma catapulta de intelectual, e leve isso não mais ao máximo desse atributo na imanência, mas leve isso na direção da
transcendência. Na direção da transcendência, certo? Ou seja, leve isso na direção do infinito de Deus. Então, por isso eu não digo só Deus é sabedoria ou é sábio, mas Deus é a sabedoria por excelência. Não tem, é o máximo de sabedoria. É a sabedoria infinita, você poderia até dizer, se quisesse. Ou Deus não é apenas o Senhor, como um homem pode ser o Senhor de uma casa, como o Papa pode ser o Senhor da Igreja de Roma, mas ele é o Senhor dos senhores, é aquele Senhor que está acima de todos os outros senhores, infinitamente acima de todos os outros senhores. Ou Deus não é apenas bom, Deus não é apenas a fonte de toda a bondade, Deus é a bondade suprema, o boníssimo, é a bondade infinita. Então você pega esse atributo e você sai do horizonte da imanência e você entra no horizonte na esfera da transcendência. Então você está falando como se fosse uma catapulta, mais uma vez, de tipo intelectual, onde você parte, você quer dizer algo afirmativo, mas sabendo da infinitude divina, você pega esse atributo e lança esse atributo à contemplação da infinitude de Deus, certo? Isso seria a via da eminência. Bom, diante desses desafios da linguagem teológica, eu quero terminar com dois aspectos. Diante desse desafio, porque é sempre um desafio o discurso teológico, e do ponto de vista da linguagem, recordo, é muito exigente, a gente tem que ter muita precisão nos termos, humildade e labor. A humildade para sabermos até onde podemos ir no nosso discurso, e o labor para a gente não ter medo de ir até onde a gente pode ir realmente. Então, humildade e labor são duas coisas que acompanham o teólogo. Nós temos dito isso desde as primeiras aulas para vocês. Mas é muito comum, então, diante desse desafio do discurso, que um teólogo que reza, um teólogo que realmente amadurece a sua reflexão na vida eclesial, numa vida sacramental, numa vida de oração, numa vida de serviço a Deus e à igreja, que muitas vezes ele conclua o seu discurso teológico de dois modos, né? Com um certo silêncio adorador, quando ele termina o discurso e vê que ele não pode mais ir além disso, e aí ele termina, vamos dizer, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus é muito mais do que aquilo que ele possa conseguir falar, e que ele se esforçou, buscou dizer tudo o que ele podia, mas que agora ele termina esse discurso num certo num convite ao seu leitor, num convite ao seu interlocutor para adoração. Então é aquele autor, o teólogo, que termina deixando aquele sabor de adoração, de um silêncio adorador no final do discurso dele. E a segunda coisa que pode muitas vezes acontecer, e que os padres da igreja, por exemplo, são mestres disso, Santo Agostinho, e tem vários exemplos de Santo Agostinho dentro dessa direção, é o autor, o teólogo, diante dessa grandeza de Deus, diante da pequenez das suas capacidades, do seu discurso, ele prorrompe em louvor, em jubilação. Então ele eleva a Deus um canto de louvor, um canto de exaltação, de júbilo, né? Como uma espécie de salmo, né? Então Santo Agostinho, por exemplo, ele vai definir o júbilo, dizendo: o júbilo é um som a significar que do coração brota algo impossível de se expressar. É inefável o que não se pode falar. E se não se pode falar, e se não podes falar e não deves calar,
o que te resta senão jubilar? Repito, e se não podes falar e não deves calar, o que te resta senão jubilar, né? Isso aqui é um comentário dele ao Salmo 32, né? Finalmente, existe também uma poesia que está em Dante Alighieri, na Divina Comédia, onde se diz o seguinte: a partir daquele instante, minha vista resultou superior ao poder da linguagem, a qual cede a esta visão, e cede à memória a tanto excesso. Ou seja, o autor da Dante Alighieri, que estava fazendo um discurso, ele para o discurso que ele está fazendo e diz que agora ele está tendo uma visão da glória de Deus muito superior àquilo que ele podia dizer, muito superior àquilo que ele podia escrever, né? Então isso é um pouco essa ideia, né, teológica de que o discurso, a reflexão, o discurso teológico nos leva até um certo ponto, mas é preciso então, com labor, ir até onde nós podemos ir, mas ter a humildade de saber quando parar. E muitas vezes vale a pena parar convidando o nosso leitor a um silêncio adorador, a um olhar contemplativo de adoração na direção desse Deus que transcende todas as nossas ideias, conceitos e discursos. Mas também a conclusão pode vir por meio de uma jubilação, por meio de um louvor, por meio de um salmo de louvor, por exemplo, de júbilo, que nos eleve na direção da gratidão de termos esse Deus tão maravilhoso que se revela a nós. Que fique esse gosto no coração de cada um de vocês no final dessa aula, o gosto do silêncio adorador, misturado com esse desejo de júbilo, tipicamente pascal. Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora continue nos conduzindo pelo caminho da boa teologia. Amém. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho usando essa imagem aqui, que parece um mosaico, a importância da via da remoção. A via da remoção, como nós explicamos, nós vamos tentando dizer quem é Deus, dizendo o que não é Deus. Então, Deus não é isso, Deus não é aquilo, e esse Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é aquilo outro, vai nos ajudando a gente formular a nossa concepção acerca de Deus. Tá ok? Então é como se nós tivéssemos então todas essas possibilidades aqui, como se fossem essas partes do mosaico. Aí quando eu digo Deus não é isso, eu corto essa parte aqui, ó. Então tem menos uma possibilidade agora. Aí quando eu digo Deus não é aquilo, Deus não é corporal, Deus não é mortal. Aí tirei um outro pedaço já. Deus não é um animal. Deus não é um ser temporal. Aí vejam que eu já eliminei vários elementos aqui do mosaico, né? E aí eu posso continuar dizendo, seguindo a via da remoção. Deus não é isso. Deus não é aquilo outro. Deus não é imperfeito. Deus não tem sentimentos como o homem. Deus não é aquilo. Deus não se arrepende. Olhem agora a nossa situação. Já temos bem menos espaços livres, né? Aí, se eu continuar a trilhar a via da remoção, eu posso chegar, digamos, a uma certa compreensão de quem é Deus. Mas para eu chegar a isso, eu fui removendo, eu fui dizendo não
Deus não é aquilo, Deus não é aquilo outro, Deus não é isso, Deus não é aquele, daquela forma, até chegar a uma certa compreensão que está no centro do nosso mosaico de como Deus é, tá certo? Então essa é a utilidade. Para Santo Tomás de Aquino, é assim que a gente deve trilhar na via da teologia, né? Ele valoriza muito a via da remoção, essa via negativa.